Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à subseção de São Miguel Paulista. Chamo Igor Lima, atualmente estou como presidente da Comissão de Direito Previdenciário aqui da subseção de São Miguel Paulista e hoje farei o cerimonial de hoje da Semana Jurídica. Então, inicialmente farei a minha autodescrição em respeito às pessoas com deficiência visual para que possam assistir a este evento. Sou um homem mais ou menos de 1,90 m, estou vestindo um terno preto, camisa azul clara, gravata xadrez. Passaremos à composição da mesa de trabalho. Por gentileza, a doutora Silvia Brito de Araújo, presidente da OAB São Miguel Paulista. Doutora Silvete Leal dos Santos, vice-presidente da OAB São Miguel Paulista. Doutora Débora de Paula, conselheira estadual da OAB de São Paulo. Doutora Rosimeira Aparecida Fonseca, secretária-geral adjunta da OAB São Miguel Paulista. E nossa palestrante de hoje, doutora Patrícia Souza Anastácio, advogada, consultora, palestrante, especialista em Direito e Processo do Trabalho. Uma salva de palmas. Anunciamos ainda as seguintes presenças. Doutora Valéria Teodoro, vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário. Doutor Wellington Soares, presidente da Comissão da Assistência Judiciária. Dos doutores. Com a palavra, passo a palavra para a doutora Silvia Brito de Araújo, para as suas considerações iniciais. Bom, muito boa noite a todos, vou ser breve, porque a gente já está um pouquinho atrasado, né? E nós viemos aqui para ouvir a doutora, né, a doutora Patrícia. Deixa eu fazer a minha autodescrição. Nós estamos gravando. Sou mulher alta, branca, tenho cabelos médios cacheados e hoje eu visto uma calça azul ou verde, não sei exatamente, e uma blusa estampada verde também. Quero cumprimentar essa mesa, olha que mesa bonita, sala de mulheres, né? Doutora Paula, muito obrigada pela presença, doutora Rosimeira, doutora Sudete e doutora Patrícia, é uma honra tê-la aqui novamente, né? E é isso, o tema de hoje é a minha área de atuação também, então eu tenho certeza que nós vamos sair daqui com muitas dicas, viu? Muito obrigado pela presença e muito obrigado a todos vocês pela presença. Muito obrigado, presidente. Agora com a palavra da doutora Sudete Leal, para suas considerações. Boa noite a todos. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, estou loira, estou usando um macacão preto e branco. Eu quero agradecer, cumprimentar a mesa na pessoa da nossa presidente, doutora Silvia Brito, e agradecer a presença de todos vocês, a presença da doutora Patrícia aqui mais uma vez, que ela vem bem longe, viu, gente? E é bem difícil. E hoje também eu quero aprender bastante aqui, porque eu estou com umas execuções. Eu até fiz umas consultas aí, umas execuções trabalhistas, gente, é muito difícil, né? Sabe aquelas coisas de ganhar e não levar? É bem essas coisas, assim, ganhar e não levar. Então eu vou agradecer já a presença e vou passar a palavra já, porque a gente quer aprender. Muito obrigado, doutora. Passar a palavra para a doutora Débora de Paula, conselheira estadual da OAB de São Paulo. Boa noite a todos e a todas. Vou me autodescrever. Sou uma mulher preta, estatura mediana, com tranças presas, vestido verde longo e sandália preta. Quero cumprimentar a mesa na pessoa da presidente, doutora Silvia Brito, e é uma honra receber nesta casa a doutora Patrícia, que tem vasta experiência na área trabalhista, e estamos aqui para aprender. E eu também quero aprender muito. Obrigada. Muito obrigado, doutora. Enfim, passo a palavra para a doutora Rosimeire, por favor. Boa noite a todos, todas. Minha autodescrição, sou uma mulher preta, cabelos dourados.
com mechas e parabenizar a mesa, cumprimentar a mesa na presença da nossa presidente, cumprimentar a doutora Patrícia, que vai nos ensinar a nossa famosa execução, porque eu também atuo nessa área e estou precisando urgentemente. Deve ser compromisso aqui hoje, né? Parece mais proposital, né? Eu acho que eu vou embora já. Muito obrigado, doutora. Agora, solicitando a instituição da mesa, permanecendo apenas a palestrante desta noite, a doutora Patrícia de Souza Anastácio, que abordará o tema Estratégia da Execução Trabalhista. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Patrícia Anastácio, eu sou advogada, palestrante, conselheira da Associação dos Advogados. Vou me autodescrever também, eu sou uma mulher negra, baixinha, né? Um salto a gente dá um vestido, eu estou de saia preta, de uma camisa social rosa e um sapato vermelho. Enfim, eu agradeço aqui ao OAB de São Miguel, em nome da nossa presidente, doutora Silvia Brito de Araújo, pelo convite, a nossa vice-presidente, doutora Zidete Leal dos Santos, doutora Rosimeire Aparecida da Fonseca, a nossa conselheira estadual, doutora Débora de Paula. Muito obrigada a todos vocês aqui presentes. Eu acho que eu já posso ir embora, porque está todo mundo achando que eu tenho a fórmula mágica para falar de execução, né? E não é bem assim, a gente não tem muito a fórmula mágica, não. Igor, é só passar assim? Aí. Deixa eu voltar. Eu sempre falo, eu vou tentar falar em 1 hora, né? Eu tento falar em 1 hora. A gente tem que falar de estratégia, né? A gente está falando que é estratégia de execução, eu tenho que pensar, eu sempre falo, gente, é a petição inicial, porque é a que vai começar lá. Então a gente tem que ter algumas dicas aqui da petição inicial que a gente precisa pensar para tentar melhorar a nossa estratégia lá na execução. Então, quando a gente fala de terceirização, então eu tenho lá um cliente que sentou a terceirização. Gente, eu tenho que colocar o tomador de serviços no polo passivo, né? Para a gente para quando chegar lá na execução, porque a gente já sabe que o devedor principal, ele abre uma empresa, ele fecha rapidinho e todo mundo fica a ver navios, como a gente fala, né? Então, assim, sempre tem que colocar o tomador de serviços. 1, 2, 3 ou 4 empresas, porque agora eles estão fazendo umas jogadas que ele fica 1 mês num posto, depois do outro mês ele vai para outro posto, não é? Para dar uma confundida, coloca todo mundo. E para a gente tentar lá na frente, na execução, a gente ter algum êxito. Tá? Grupo econômico. Também, tá? Antigamente, a gente poderia, lá na fase de execução, colocar todas as empresas que pertencem ao grupo de econômico. Hoje, esse tema está lá suspenso no STF, tá? Por quê? Porque tem uma questão do contraditório, a ampla defesa, tá? Então, está suspenso no STF para decidir. Provavelmente, ele vai decidir autorizando o ingresso das empresas do grupo econômico, desde que seja um incidente de desconsideração, tá? Mas, por enquanto, isso hoje, para as ações que estão em curso, eu não consigo já entrar com as empresas do grupo econômico. Então, na inicial, gente, já coloca o nome de todo o grupo, de todo mundo. Na inicial, coloca todo mundo. Aí chega na audiência, o banco fala assim, geralmente é banco. Não, doutora, mas é banco. Não, o banco quebra. Santos quebrou e outros a gente também sabe que quebra. Então, assim, tem que colocar, por segurança, tá? E quem decide quem vai ficar no polo passivo sempre é o autor, né? Então, pela teoria da acessão, a gente vai indicar quem é a pessoa, o devedor. E aí o juiz ele vai decidir, ele vai analisar se é procedência ou não, tá? Então, isso também é muito importante. São algumas estratégias que a gente precisa tomar já de início, tá bom? Quando eu falo também de incluir a pessoa do sócio já na inicial, a gente sabe que os juízes não gostam de fazer isso, geralmente eles não fazem isso mesmo. O que eu faço? A gente precisa ser diligente o tempo todo. Geralmente, quando é uma empresa que eu não conheço, hoje em dia os meus clientes são quase os mesmos, então eu já sei,
Mas quando é uma empresa nova, eu sempre procuro lá no BJE, certidão, tirar uma certidão da empresa para dar uma olhada como é que está, como estão os processos, como estão as execuções deles, entendeu? Então, assim, se é uma empresa que eu tenho várias execuções, o que eu faço? Eu incluo o polo passivo, os sócios, e falo para o juiz, olha, considerando que em outros processos eles já estão respondendo, estão pagando, não estão pagando, estão tentando ocultar patrimônio, então já faz essa prova, para que o juiz lá na frente, ele olhar com outra coisa e falar assim, não, eu vou manter aqui os sócios, pessoa física, tá? Então, assim, são dicas que a gente já pensa na petição inicial. Então, a gente tem que começar o processo, gente, em si, ele é uma estratégia, né? Tá, uma parte a outra, a gente sempre está ganhando em cima do erro do outro, não é isso? Então, a gente precisa pensar já lá na petição inicial. E aí, quando eu falo de fases do processo, né? A distribuição, a citação, a audiência, aí apresenta a defesa, a réplica, razões finais, sentença, recurso ordinário, eu estou aqui passando, né? Embargo de declaração, recurso de revista, esse é o processo em si. Agravo de instrumento contra despacho de recurso de revista, embargos e recurso extraordinário aqui em alguns casos. E aí eu vou falar aqui na fase de cumprimento de sentença. Então a gente está aqui na fase de cumprimento de sentença e eu também tenho aqui quais são essas fases. A gente vai apresentar os cálculos, tem impugnação, tem embargos à execução pelo reclamado, né? Sempre quando o juízo ele está garantido. Aí eu vou ter também o agravo de petição e uma série de coisas. E quando eu falo da sentença trabalhista, ela é dividida por capítulos, gente. O que é essa divisão por capítulos, né? Aqui, o adicional de insalubridade ele é um capítulo, a hora extra vai ser um outro capítulo, dano moral também, e assim por diante. Então, se eu tenho uma petição inicial com 23 pedidos, 23 itens, eu tenho 23 capítulos da minha sentença. E aonde eu quero chegar com isso? No processo de trabalho, a gente fala assim, o trânsito em julgado, ele dá em momentos diferentes. Por que em momentos diferentes? Porque se eu tenho 23 capítulos numa sentença e eu tenho a parte contrária, ela recorreu somente de 10 capítulos, então eu tenho 13 capítulos com trânsito em julgado. Então a minha execução ela vai ser definitiva, né? Ela não vai ser a provisória. Então a gente tem que ter isso também em mente para a gente tentar fazer um acordo lá na frente. E eu, Patrícia, sempre entro com execução provisória. Patrícia, minha xará que está ali, que é minha calculista, ela já sabe, ela viu. Eu sempre entro com execução provisória. Saiu a sentença, a parte recorreu, não recorreu, eu entro com essa a previsória e a definitiva. Porque a gente consegue mostrar para o juiz, olha, esse item aqui, ele não recorreu, transitou em julgado, tá? Então, a gente vai, no cumprimento de sentença, tanto provisório quanto definitivo, gente, o trâmite vai ser o mesmo. A diferença é que no provisório o dinheiro vai ficar retido nos autos, tá? Exceto a questão dessa parte aí que ela é a do trânsito em julgado. Mas tem juízes de trabalho que tem que ficar em cima, porque eles não liberam, entendeu? Então, entra com a de segurança, porque assim, trânsito em julgado, eu quero meu dinheiro, tá? Então lá, a gente vai distribuir o cumprimento de sentença, ele é um incidente processual, né? Você vai lá no PJE, coloca lá, e a gente apresenta os cálculos. E por que a dica que eu dou é o cumprimento provisório de sentença? Porque a gente vai ganhar aí, gente, mais ou menos 1 ano e meio de discussão na execução, entendeu? É o tempo do processo de ser julgado lá em cima e voltar. Então a gente já está ganhando 1 ano e meio aqui. Por quê? Porque você apresenta os cálculos, o juiz vai abrir prazo de 8 dias para a parte contrária, não é? Aí a parte contrária vem e fala, impugna, porque ela vai impugnar. Ela impugna, o juiz manda você falar, você não concorda, ele vai nomear um contador, que tem de 30 a 60 dias, esse geralmente é a média, para ele apresentar os cálculos. Então a gente já está falando aí já de quase uns 3 para 4 meses, tá? Então a gente já está ganhando isso, né? O processo volta, os cálculos voltam, e aí o juiz abre vista, geralmente, a gente fala, não fala, mas geralmente o juiz ele vai homologar os cálculos do perito dele. É muito difícil
a gente não conseguia, né, Patrícia? A gente faz impugnação, recorre, é muito difícil. E também uma dica que eu tenho que dar aqui, quando a gente fala da sentença, do valor estimulado, dos valores dos pedidos, tá? Sempre tem que olhar, se na sentença ele está dizendo que os pedidos, ele vincula, os valores eles vinculam com os pedidos, a gente tem que recorrer. Por que isso, gente? Porque tem uma decisão, a súmula no TST, que ele fala que, embora a reforma, ela diz que o pedido tem que ser certo e determinado, aqui é só uma estimativa de valores. Porque eu não sei exatamente quanto tem de hora extra, porque eu dependo dos documentos da parte contrária. Eu não sei o que eles pagaram de salário, de férias, eu dependo de documentos da parte contrária. Então, eu só vou apresentar estimativa de valores, mas tem juízes que eles fazem o quê? Tá lá no meio. Eu sei porque já aconteceu isso comigo. Eu comi bola, não recorri, aí quando eu vi, não, então, mas tá limitado o seu pedido aqui, que estava na sentença. E aí, não tem Cristo que resolva isso pra gente. Então, é uma outra dica que a gente precisa analisar lá na sentença. Então, quando a gente fala aqui dos cálculos, o juiz homologou e mandou pagar. Aí que é o problema, né? Quando manda... Aqui é só uma tabelinha aqui, tá? Agora a gente tem o PJE cálculo, né? Eu não sei mexer, não quero aprender, a Patrícia faz. Não dá. E aí é só um modelo aqui para vocês, tá? Tem o PJE cálculo, que vai aparecer tudo, que lá vai aparecer as verbas decisórias, as verbas que são de natureza salariais, indenizatórias, honorários, tudo ali, as custas do processo. E aí o juiz manda pagar, né? Manda pagar, a CLT fala que tem que pagar em 48 horas. Tem juiz que manda 48, tem 5, tem 10, tem 15, de acordo com o juiz, né? Mas porque a CLT fala é 48 horas. Hoje em dia, eu acho que tem 2 horas aqui que eu vi 48 horas. Todas as outras mandam pagar em 15 dias. Que é a mesma coisa do CPC, tá? A gente pensar que o CPC também, ele tem essa possibilidade. E aí, a gente vai para os atos executórios. Gente, assim, não tem mágica. Eu não vim aqui falar mágica para vocês, eu não vou conseguir, tá, Silvia? A gente vai tentar falar de estratégias aqui que a gente pode fazer e alguns meios que eles são favoráveis para que a gente consiga algum êxito na fase de execução. Só que assim, se você pegar um executado que ele realmente ele sabe quais são os meios para ele ocultar o bem dele, ele consegue dar um trabalho para a gente bem cansativo. Então, o mais famoso é a penhora online, né? Que a gente fala penhora online. E a gente tem agora, desde abril, a teimosinha de 60 dias. Antigamente ela era 30 dias. De abril para cá, elas são 60 dias. O que é isso? Fica lá penhorada a conta da empresa por 60 dias. Né? Todo dia vai ficar lá. 60 dias, todo o dinheiro que vai cair vai ficar penhorado. Tá? Mas assim, desde a reforma, todos os atos executórios, eles vão depender de manifestação do advogado. O juiz não pode mais de ofício dar entrada na execução e praticar atos executórios nos processos em que a parte esteja assistida por advogado. Tá? Então, a gente tem que praticar os atos. Tem que tomar cuidado com a prescrição que a gente vai falar lá atrás. E aí, a penhora sobre bem imóveis e imóveis. Né? Carro, gente, é muito difícil, né? Hoje em dia... Nem vale a pena a gente penhorar carro. A gente pode aí, tem o INCRA, que você vai conseguir ver imóvel rural, produtor rural, tem a junta comercial aqui. A gente também tem o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, que é uma busca nacional de bens do nome do devedor. Você tem a aeronave, faz isso na ANAC, para ver se tem alguma coisa também. Então, a gente tem alguns outros meios hoje que a gente consegue tentar melhorar com relação a isso. Esse CENSEG, que é o Central Notorial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, que é a busca de testamentos, de inventários, de escrituras públicas. Então, a gente também consegue isso. E a gente consegue ver o Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. E também temos aí a opção do protesto, né? Você vai protestar aí o nome da parte,
né? Mas isso depois de 45 dias que ele é citado, ele não paga, e aí você pede esse protesto. E aí, como eu sempre falo que não tem essa fórmula mágica, a gente precisa pensar na pessoa do sócio. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Tá, então, vamos supor que lá no curso do processo a gente não incluiu o sócio, e vai incluir agora porque não tem bens, não acha bens de ninguém, e aí você vai ter que instaurar um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O juiz vai abrir prazo, vai citar e vai incluir. Geralmente o juiz inclui mesmo, tá? Então, isso é muito tranquilo nesse trabalho. E já manda penhorar. Aí o sócio também não tem nada. Aí, gente, a gente precisa dar uma olhadinha sempre no imposto de renda, eu falo, né? Vamos ver o imposto de renda, quem tá lá? Aí o João, ele é casado com a Maria, com comunhão total de bens ou regime de separação. Se for de separação total de bens, aí não dá. Mas se for de comunhão de bens ou comunhão parcial de bens, né, e aí tá tudo no nome da mulher, que também acontece isso, né? Tá tudo no nome do cônjuge, a gente pode penhorar a parte da outra parte. Então você pode pedir, olha, excelência, eles são casados pelo regime de comunhão parcial, comunhão universal de bens, embora todos os bens estejam no nome da parte contrária, que ela não é parte do processo, pelo regime do casamento ele tem que responder. Tá? Então também essa é uma dica, tá? Às vezes a gente não vê isso, mas também isso é uma dica. E aí, a outra dica, eu coloquei aqui uns casos práticos que depois eu vou falar aqui. Uma outra dica que eu tive em Alphaville. Todo dia o oficial ia lá na casa da mulher e naquela mansão, 4, 5 carros importados, não tinha um grampo no nome dele. Não pode, né, gente? Ele mora aqui e não tem nada no nome dele. Quem é o procurador dele? Aí, porque ele tinha um laranja. Aí, eu, por meio do laranja, eu rastreei. Falei, excelência, peraí, né? Esse aqui é o laranja, o dono mesmo é o João. Né? Então, a gente também tem que ter toda essa malícia, toda essa estratégia. É assim, dá trabalho? Dá trabalho, mas se a gente está ganhando no êxito, eu preciso correr atrás, tá? Então, é isso, a gente também consegue fazer isso, tá? E aí, então, quando eu falo, né? Quando a penhora é insuficiente, não tem bens. Gente, saiu essa semana no CNJ, 56% dos processos trabalhistas estão na fase de execução, estão lá parados porque realmente não tem bens. Né? Então, assim, por isso que eu estou falando que não tem mágica, a gente tem que correr atrás mesmo, e se pegar um cara que resolve, ele não vai conseguir, tá? E quando a gente fala do incidente da desconsideração da personalidade jurídica, eu tenho que pensar nos sócios, nos antigos sócios que eles compuseram o quadro da empresa. Então, assim, todos os sócios eles respondem até 2 anos a partir da averbação. Tá? Aí a gente tem um problema aqui, tá? Na CLT, com a reforma de 2017, lá ela fala que esses 2 anos é da distribuição da ação. Então, assim, o que para mim, eu estou discutindo um caso, porque para mim é o fato gerador. O fato gerador, qual é o fato gerador? No meu caso, ele trabalhou de 2019 a 2021. Ela saiu em 2018. Os 2 anos são 2020, não é? Eu distribuí a ação em 2021, que foi quando ele foi mandado embora. O juiz falou, não, mas acontece que ela já saiu em 2020, ela responde até 2020. Ela responde até 2020, mas o fato gerador, aqui, 2020, ela ainda tem que responder. Então, assim, o juiz indeferiu, eu estou recorrendo, e vamos ver o que vai dar. Ainda não sei o que vai dar, mas a gente precisa pensar nisso também. Então, assim, todos os sócios que estão lá, coloca. A esposa, o marido, coloca também, tá? Pra gente tentar ter êxito na nossa execução. E aí foi que eu coloquei aqui, né? Então, quando ele é casado, a gente tem que ir atrás aí do cônjuge pra gente dar uma olhada, pra ver o que ele tem. E os meios que a gente tem aqui, também, da busca, então é muito interessante a gente buscar aqui, ó, os testamentos, os inventários, porque se a gente pensar, o banco de dados da Receita Federal, ele não vai casar com o banco de dados do TJ. Então, assim, eu não tenho lá os processos de inventários do TJ, eu não tenho um sistema único, como a gente fala, né?
Então, para que a gente consiga isso, eu tenho que pedir para o juiz, né? Eu quero que se peça ofício para ver se tem inventário, para ver se tem bens lá, porque às vezes tem, sempre tem, tá? Sempre vai ter. E aí, nos casos de laranja, né? Então, eu já falei, a gente sempre tem que buscar, então, para ver quem é essa pessoa. Ela passou a procuração, né? Então, essa pessoa que morava na casa, ele tinha uma procuração do laranja dele. Então, assim, a gente consegue rastrear isso e ir atrás realmente do verdadeiro proprietário. Aí a gente tem aqui, gente, a penhora sobre o faturamento da empresa. Alguém já ouviu falar disso? A gente faz isso. Isso é permitido. Uma empresa está funcionando, né? E geralmente os juízes eles não gostam de deferir, mas sim, eu preciso, né? Se a ordem do dinheiro ela é mais importante, então a gente tem que pedir. Geralmente ele dá um percentual de 15% a 10%, porque também tem a questão de ele não interferir dentro da administração da empresa. Mas vamos supor que ele faz lá a penhora sobre faturamento. Como que funciona? O fiscal vai lá na boca do caixa, como se fosse mesmo, empresa de ônibus faz bastante. O fiscal vai lá na boca do caixa para fazer a penhora sobre o faturamento, a penhora sobre os valores. Tá? E aí não tem nada. Ah, mas como não tem nada? E aí, vamos colocar um restaurante qualquer aí. E aí eu fui lá, eu pedi a penhora sobre o faturamento, ele apresentou as contas e realmente não tinha nada, mas o restaurante está funcionando. E aí como que eu faço? Eu vou lá almoçar para saber, vou pedir uma nota fiscal eletrônica, né? Vou pagar no cartão para ver quem que vai ser, da onde vai cair o dinheiro, vai cair na conta de quem? Já que a empresa não tem nada, alguém vai receber, não é? E aí eu falo para o juiz, tem uma fraude aqui, porque no faturamento está dizendo nada, a empresa está funcionando, eu fui, né? A nota fiscal está comprovando que é o João que está recebendo, né? Então, assim, são coisas que vão dar trabalho para a gente precisa receber, tá? Então, algumas estratégicas, eu não tenho a fórmula mágica de nada, tudo aqui foram casos práticos que a gente vai aprendendo, né? Porque a advocacia é essa, a gente aprender todos os dias, tá? E aí, quando a gente fala aqui, quando a pessoa física, ela aliena o imóvel durante o processo. E quando eu falei lá atrás da importância de incluir o sócio pessoa física, já no começo, e já demonstrar para o juiz que existem várias execuções lá em trâmite, porque senão, durante o processo, ele vai começar a alienar os bens dele. Ele alienou os bens dele, e o nome dele não estava como réu, só pessoa jurídica, né? E aí o juiz vai falar assim, não tem fraude não, porque quando foi desconsiderado a personalidade jurídica e foi incluído o nome dele, ele já tinha vendido patrimônio, né? E aí não é fraude. A gente pode até tentar o fraude contra credores, não o fraude à execução, mas é muito mais difícil. É muito mais difícil a gente conseguir. Então, por isso que tem essa importância, né? Agora, se ele realmente vendeu o imóvel durante o processo que ele já respondia, aí é fraude à execução mesmo, aí a gente consegue. Tá? Mas a fraude contra credores, a gente tem que comprovar que já existiam indícios. Olha, excelência, mas quando já existiam indícios que tinha aí desvio patrimonial, tá? Então essa é a palavra, desvio patrimonial. Já tinha indícios para que a gente possa tentar essa fraude contra credores. E aí a recuperação judicial. Na recuperação judicial, o juiz do trabalho, a gente sabe que não pode penhorar, né, gente? Ele só vai até o valor, homologou o valor, e aí o que eu faço? Gente, tem muitos advogados que acabam comendo bola, que pega a sentença e deixa ela guardada a sentença, achando que vai acontecer alguma coisa. Não, a gente precisa pedir para o juiz do trabalho, para ele expedir um ofício, ele vai expedir um ofício, uma carta de crédito, e a gente tem que fazer o que com essa carta de crédito? A gente tem que entrar no processo da recuperação judicial e habilitar o crédito lá. Tem que apresentar uma procuração, eu sempre apresento uma procuração nova já, com a cópia da inicial, com a cópia da defesa, da sentença, de tudo, e habilita lá o crédito para que a gente consiga receber, tá? E aguarda a fila, vai ter que aguardar a fila.
Quando a empresa ela passa pela recuperação judicial e ela continua em atividade, então é ótimo, porque provavelmente a gente vai receber. Tá? E aí, o que acontece? Porque a lei de recuperação judicial, ela fala que a gente só pode receber até 150 salários mínimos, não é isso? O crédito trabalhista ele é limitado a 150 salários mínimos, porque eu acho uma aberração, mas está lá escrito. Tá? Meu crédito foi mais que 150 salários mínimos e eu habilitei lá na recuperação e eu recebi o valor. E o saldo remanescente, se a empresa continuou depois em atividade, terminou a recuperação, eu vou lá no trabalhista e eu falo, excelência, eu quero a diferença. Por quê? Porque não teve renúncia. Eu não renunciei no direito e a empresa continua em atividade, porque, inclusive, é um enriquecimento sem causa para a empresa, não é? Então, assim, tem que fazer isso. Tem muita gente que acaba comendo bola, tá? E deixa para lá, não teve renúncia, eu quero a minha diferença. Tá? Então, dá para a gente fazer isso também. Esse pedido lá no Juízo do Trabalho. Cadê? Aqui eu já coloquei, né? Agora, gente, falência. Realmente é muito difícil a gente conseguir receber alguma coisa na falência, a não ser quando a gente consegue lá desconsiderar a PJ, incluir os sócios, tá? Mas, geralmente, quando a empresa ela já vai para a falência, e a gente precisa entender o seguinte, o brasileiro tem mania de falar assim, faliu a empresa. Não, só fechou as portas, né? A empresa não está mais em atividade. Né? Falência é falência decretada pelo juiz que está falência. Então, assim, a empresa só fechou as portas, ela está inativa, às vezes ela nem está inativa ainda na junta comercial, você vê, ela continua, mas não tem a falência. Então, a gente vai tentar aí, essa empresa que fechou, tentar ir atrás dos bens, porque não tem aí a falência. E no caso de falência, precisa analisar lá o processo, se os sócios chegaram a responder por crime falimentar, porque aí a gente consegue fazer essa responsabilidade solidária, tá? Então a gente também tem esses meios que a gente pode tentar uma execução mais garantida, mas eu tive um caso de falência, na verdade foi do meu pai, que depois veio para mim. Ele não recebeu. Aí esses dias que saiu lá, acho que uns R$500, pai, saiu R$500 aqui esse processo. Mas assim, é muito difícil receber em falência. Então, se eu falar que tem uma fórmula mágica, não tem, gente, porque é muito difícil. Tá? Aqui também, deixa eu ver. Penhora no rosto dos autos. Alguém já ouviu falar de penhora no rosto dos autos? Tá lá no CPC. Não? Eu adoro penhora no rosto dos autos. A gente consegue uns dinheiros bons aí, viu? O que é a penhora no rosto dos autos? Estou com um processo na 5ª Vara do Trabalho, penhorou um imóvel, valia 5 milhões e a condenação daquele processo só era 1 milhão. E aí, o que eu faço com isso? Aí o meu processo está na vara 15ª, né? Já consegui penhorar tudo, não achei nada. Eu vi ele falando, excelência, eu quero a penhora no rosto dos autos do crédito que está lá na 5ª Vara. As mesmas partes, ou então, se o sócio for o mesmo, a gente pede a desconsideração para que a gente consiga essa penhora. Então, assim, você vai vasculhar. Gente, nesses processos a gente tem que vasculhar para a gente ganhar o processo. Tá? E aí você vai lá, peticiona para o juízo da sua vara, pedindo para ele expedir ofício para outro juiz, para que o crédito que esteja lá seja transferido para o seu processo. Gente, isso é super fácil de fazer, tá? E é super tranquilo também, vai? Uma petição de 2 páginas, eu falo, a gente já consegue resolver. E o que eu falo, porque eu sempre estou assim, a gente precisa ser diligente. Aí lá no processo da 5ª, que eu já pedi, porque às vezes está na fila do processo, né, gente? Está na fila. Eu peticiono como terceira interessada nessa vara, dizendo, olha, tem um pedido que eu fiz lá no juízo de lá, pedindo o crédito do processo daí. Porque o juiz também já veio falar, opa, tem pedido aqui, eu não vou liberar o dinheiro para a empresa não. Porque ele pode liberar. Existem juízes, tá, que são diligentes, que eles falam, tem um despacho interno dele perguntando se no fórum existem outros processos em fase da reclamada. Tem juiz em Barueri, eles fazem muito isso. Aqui em São Paulo não faz, né?
Então, assim, a gente tem que fazer isso. Então, faz o pedido da penhora no rosto dos autos, faz a pesquisa lá do PJE, certidão trabalhista, que vai aparecer tudo, e dá uma vasculhada, tá? E assim, tem que trabalhar, gente. O dinheiro não vai cair na nossa mão. Se o cara já está dificultando, não vai cair. Vai ter que, eu posso falar, vai ter que regular? Porque regular pode senão não vai conseguir, tá? Eu dou um caso prático aqui em Barueri, em Cotia. O advogado tá louco lá, falou, não quero nem saber, doutor. Vai fazer acordo? Não, eu quero o dinheiro que tá lá. Prescrição intercorrente. O juiz está fazendo de ofício, viu, gente? Pode chorar, pode não sei o quê. Hã? Vai. Direto. Eu acho uma aberração isso, mas assim, tá lá na lei, né? Depois da reforma. Então, o juiz está fazendo de ofício essa prescrição intercorrente. Então, o que é? O processo ficou 2 anos parado, a gente não apresentou nenhuma manifestação, acabou, gente. Né? Ele vai reconhecer essa prescrição intercorrente e não pode fazer mais nada. E assim, recorre. Ai, meu amigo recorreu de agravo de petição. Ele perdeu. Pode chorar. Vai chorar na cama do lugar quente. Vai chorar mesmo, entendeu? Então, assim, a gente sempre tem que estar movimentando o processo, entendeu? Faça uma pesquisa, uma teimosinha, alguma coisa assim, para evitar essa prescrição intercorrente, porque não tem o que fazer. Depois que o juiz, ele dá o despacho, geralmente, né? Agora eles estão sendo bonzinhos, entendeu? Manifeste-se o autor e ele já fala, já que está começando a contar o prazo. Então, está sendo bonzinho. Então, está sendo bonzinho. Então, a gente tem que ser diligente. Olha, eu consegui falar rápido, viu? É que da outra vez me apressaram aqui, né? Mentira, que tinha bastante coisa pra gente falar. Não que aqui não tenha bastante coisa, né? Mas eu vou voltar nos meios de execução. Então, assim, hoje a gente tem muita coisa, e aí, para que a gente possa ir atrás. Rede social. Né? Outro dia falaram, mas e a rede social? Porque a pessoa estava lá na rede social, com o celular, com isso e aquilo outro. É muito difícil a pessoa falar que realmente era dela, né? Ela vai falar que o carro não era dela, que ela alugou o carro, ou que o carro foi emprestado do amigo, ou que o navio foi emprestado do amigo. Então, assim, a rede social é muito difícil a gente conseguir alguma coisa. A gente tem que tentar ir por esses meios mesmo. Se a empresa está funcionando, isso é muito importante para a gente ir atrás. Eu tinha um caso prático de uma universidade que ela não pagava. Eu fazia acordo e ela não pagava acordo, aí eu ficava louca. Aí um dia eu fui lá fazer a reunião, eu fui lá na faculdade, né? E aí fiz a penhora do faturamento também, não tinha. Falei, ai Jesus, e agora? Como que eu vou conseguir? Aí eu cheguei lá, tinha um Subway lá, né? Falei, tem Subway aqui. Ele deve pagar aluguel pra faculdade, né, gente? Aí eu pedi, falei, tirei foto, agora que internet, tirei foto e pedi para o juiz a penhora sobre o valor do aluguel que o Subway pagava para a universidade, que o juiz deu. Aí ele deu, eu demorei 15 meses para receber esse dinheiro, porque ficar depositando em juiz todo mês, né? Mas ele deu. Então, assim, a gente tem que ter esses ensaios, entendeu? Eu fui ali, não, alguém deve receber alguma coisa aqui, como pode? Está funcionando. É a mesma coisa no restaurante. O restaurante está funcionando, a penhora do faturamento deu negativo, a penhora online deu negativo, como isso? Está caindo na conta de alguém. Então a gente vai mostrar para o juiz para onde ele quer que ele faça. Porque o juiz ele também faz, tá? Que agora ele não pode mais fazer de ofício. Tem alguns ainda que fazem de ofício. Teve um que eu entrei com desconsideração, ela já antes de decidir, ela já mandou penhorar a conta dos sócios. Né? Foi ótimo isso, mas assim, são 3 juízes que tem lá na Barra Funda, o resto eles não fazem. Não fazem. Então, a gente tem que ir atrás e tem que tentar, de todas as formas, e tem que trabalhar e tem que ir atrás para a gente tentar alguma coisa. Então, assim, não vai ter fórmula mágica. Eu não vim aqui para falar de fórmula mágica, não, vamos resolver isso no piscar de olhos. Não, é a gente usar os meios que a gente tem aqui, para que a gente possa tentar ir atrás de laranja, ir atrás do marido, da esposa, enfim.
que tenham bens, porque a gente sabe, e acontece casos de separação só no papel, tá? Isso é o que mais acontece. Eu fiz uma vez, eles se separaram, mas Isso, continuam casados. continuam casados, então, para não pagar, entendeu? Trabalhista aí, ó. E é a gente mesmo que faz isso, né? Então, aí me chama aqui para eu resolver a vida dela na execução, tá vendo, né, gente? Aí não tá, né? Pode pôr no slide tem o laranja lá? Aqui. Tá, pode tirar. Depois, eu passei por Igor, o Igor depois acho que ele pode disponibilizar. Esse não tem problema, acho que pode disponibilizar. Aqui. Boa noite. Boa noite. Eu estou com um caso que eu achei assim, a advogada está fazendo os recolhimentos em tese dos valores de acordo. Só que eu tenho, em tese, 5 reclamantes. Ela está fazendo o recolhimento de 1. Nós pegamos a informação, pegamos o comprovante de que ela está pagando o acordo, né? E pedimos para o juiz, para ele pedir para ela justificar de onde está vindo, porque a gente já fez todas as possíveis pesquisas contra a empresa e ele negou. Eu entraria com o incidente de desconsideração e falava que ela era sócia de fato. Sócia de Sócia de fato. É sócia de fato. Ela Inclusive, fazia o eles pagamento, são era sócia de fato. aí eu pedi o do principal, porque a unidade aqui de São Paulo fechou, eles são lá de Cuiabá. Então, assim, uma bola de neve. E a advogada está tendo Então, se o dinheiro está saindo da conta dela, eu entraria com o incidente dizendo que ela é sócia de fato, ela é administradora, ela está pagando do bolso dela. E aí, aí ela falar, não, eu recebi do jogo, porque ela vai ter que falar então de onde que ela recebeu. Então, só que ele negou, ele falou que essa questão de sigilo. Mas aí você entra. Eu apresentaria um incidente de desconsideração, incluiria a advogada, a nossa amiguinha, como sócia de fato da empresa. Obrigada. Essa era. Diga. Boa noite. Boa noite. Você falou da gente colocar o cônjuge no processo. Isso é quando a gente entra com a desconsideração da personalidade jurídica ou depois? A gente na verdade não coloca o cônjuge em si, entendeu? A gente pede para citar ele como se fosse um terceiro interessado, tá? Para que a parte que corresponde a outra parte entre no processo, tá? Então, isso acontece muito quando a gente penhora imóvel até, porque o juiz tem a 50% da parte disponível da outra pessoa, entendeu? Mas isso dentro da própria execução ou ainda no incidente? Tudo depende. Na verdade, tudo no incidente, tá? Por quê? Porque o processo ele caminha aqui no incidente, ele só vai ir para o processo principal quando ele volta do tribunal. Aí vira um processo só, entendeu? Aí volta aí o juiz faz o quê? Ele arquiva o incidente e vai tudo para o processo principal. Então, quando eu falo da execução provisória, gente, nesse trâmite, a gente ganha de quase 2 anos. Eu estou com o processo há 2 anos, agora, assim, e a parte recorre de todos os atos, agora está de agravo de petição. Subiu lá para o TST. Quando voltar, vai ser ótimo, porque o dinheiro já está guardado, ele já fez tudo que tinha para fazer, agora é só levantar o dinheiro, né? Então, assim, a gente ganha um bom tempo e também o que acontece? Se a gente pensar que em recurso hoje a parte pode apresentar o seguro-fiança, quando ela vem na execução provisória e ela apresenta o seguro-fiança, eu falo, eu não quero não, porque a ordem legal é o primeiro dinheiro. Eu quero dinheiro. Porque aí vai ter que depositar o dinheiro nos autos. Eu não vou poder levantar? Não posso. Mas a parte contábil vai ter que pagar o dinheiro, vai ter que deixar lá nos autos. Não é? E aí a gente consegue fazer esse acordo. Né? Doutor, vamos fazer acordo então, né? Vamos fazer acordo. Né? A gente faz acordo. Entendeu? Então também é uma forma da gente. Porque dependendo de turma aqui em São Paulo, vai demorar. Tem alguns. Agora que está mais rápido, né? Está muito mais rápido. Agora em 1 ano a gente já consegue um recurso já julgado. É difícil, eu acho que só umas 2, 3 que estão demorando mais de 1 ano, mas não mais do que isso. Aquela lenda que falava, vai procurar seus direitos daqui a 5 anos, não tem mais. A gente já consegue isso com um período menor, né? Graças a Deus. Gente, tem mais alguma dúvida? Eu tenho pouca. Eu costumo pedir na CCS. Tá. No juizão? Possível. Possível dar, né? Não, mas primeiro conseguir um trabalhista.
falo, tudo que a gente pede para o juiz de trabalho, de execução, o juiz dá, entendeu? O professor Sotomayor, ele teve um caso lá em Jundiaí, para quem não conhece o professor Sotomayor, ele é defensor. Né? O cara estava com um relógio de ouro na mesa, não tem dinheiro para pôr, tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem ouro no seu relógio, não tem ouro no relógio do cara na hora, entendeu? Ele é demais, Ele é demais. Não sei se é demais, eu acho uma falta de o cara não paga aviso prévio, chega na audiência trabalhista com um relógio de ouro. Não, eu acho que ele pediu, né? Se eu fosse juiz, eu acho que eu também piorava. Entendeu? Mas juízes dão, entendeu? O que a gente pedir aqui, ó, se tiver ao acesso deles, eles dão. Você pega uns mal amados, mas sempre, quando eu era estagiária, eu aprendia que os embargos auriculares às vezes dão uma solução à nossa vida, de ir lá conversar com o juiz, entendeu? É porque agora tudo é online, né? Então, na minha época não era online. Na minha época a gente só saía do fórum com a liminar feita, gente, com a integração do trabalho com o despacho. Então, assim, você tá com um caso desse, minha querida, você vai lá conversar com o juiz, entendeu? E não quer se o juiz não atender, ele tem que atender a gente, sim, entendeu? Tá lá no Código de Ética, no Estatuto da OAB, entendeu? Então, assim, nós temos que ser atendidos. Então, vai lá conversar com o juiz para explicar para ele, para falar. Né? É isso. O nosso cliente, gente, ele entregou o bem da vida para nós. Né? Porque o bem da vida do processo não é a satisfação do crédito trabalhista, né? E o nosso também. E o nosso, e se você for pensar no direito do trabalho, também são alimentos. Então, assim, se o cliente ele entregou o bem da vida dele para nós, então a gente tem que ter responsabilidade, vai ter que ter diligência para a gente procurar todos os meios de tentar resolver o problema dele, tá? Mais alguém? Eu acho que presidente, eu acho que é isso, né? Então, assim, é o que eu sempre coloco, né? O advogado ele tem que ser diligente em tudo que a gente faz e sempre pensa, gente, na petição inicial. A gente às vezes não dá nada na petição inicial, ela vai fixar tudo, ela vai determinar tudo que tem ali, tá? E a questão da execução provisória também, comecem a olhar com carinho, né? Porque assim, a gente ganha um bom tempo, às vezes a gente consegue fazer bons acordos, entendeu? Já por conta da prescrição, porque aí o que acontece na empresa? Ela só tem noção, a gente só começa a ter noção do quanto a gente ganhou quando a gente faz a liquidação, né? Quando a gente tem a liquidação, a gente fala, porra, deu uma graninha legal, né? E aí a reclamada também toma um susto, deu tudo isso? Deu tudo isso. E agora? Entendeu? Né? Então, e a gente vai ganhar uns 2 anos, e quando o processo vem, já essa questão da diferença da execução provisória e definitiva também ela é muito importante. E é bom quando a gente mostra isso para o juiz, que assim, ó, essa parte aqui, ó, eu posso levantar porque o valor ele é incontroverso, a parte não recorreu, né? Então, assim, o juiz olha assim, não vai querer, então mandar de segurança, tá? E o tribunal dá, tá? Dá. Paty, inclusive, quando boa noite. Inclusive, quando apresenta a execução provisória, já aponta e já pede para o juiz. Que ele já, se não for depositar tudo, pelo menos o incontroverso já com liberação automática. Isso, automática. O CPC, ele fala que as verbas de natureza salariais, elas podem ser levantadas na execução provisória. O CPC, ele fala isso. Mesmo com calção, não calção, enfim. Aqui no trabalhista, o que eu acho que deveria ser, porque todas as verbas elas são de natureza salariais, mas o juiz do trabalho não libera. Se não for essas verbas incontroversas, a gente já começar a sinalizar para ele que é incontroversa, ele não vai levantar, tá? Entendeu? Mas, enfim. Gente, eu espero poder ter contribuído um pouco com essa parte da execução, que é o gargalo de todo mundo, tá? Eu tenho uns 3 casos lá no escritório que eu também não consigo. Então, assim, isso acontece com todo mundo, tá? Então, eu não conheço nenhum escritório que fala que não tem processo com execução não paga. Tem. Tá? O que a gente não pode ter é prescrição intercorrente declarada pelo juiz, né? Isso a gente não pode. A gente tem que ir atrás, tem que fazer os autos, pede a teimosinha, vai, apresenta uma petição qualquer lá pra gente interromper esse prazo. Tá? Mas não pode. Porque como você vai explicar para o cliente que ele não vai receber mais? Tá bom? Posso dar uma pergunta?
Claro. Na execução, você faz as pesquisas, pede para fazer as pesquisas, por exemplo, o Cisbajude. Voltou negativo. Você faz outros pedidos também negativo. Aí, vamos supor que passou uns 6 meses. Você pede uma repetição do Cisbajude, tem juiz que está dando decisão que é pedido repetitivo e não faz a Cisbajude. Caso de agravo de petição. Eu também já tive caso, eu peço de novo, porque eu falo que em 6 meses aconteceu muita coisa. Muito bem. Aí ele não faz, né? Agravo de petição. Eu entendo que é agravo de petição, entendeu? E o tribunal decide como? Acredito que é porque tem que argumentar. Tem um valor por causa disso. Que é isso que eles estão exigindo. Tá. Então, Por que eles estão pedindo de novo? Doutor, o tribunal depende muito de qual é a turma que cai aqui no tribunal. A gente tem que ser sincero, entendeu? Quando o juiz indefere, é isso. Acho que tem que demonstrar para o juiz o seguinte: a empresa está em atividade, entendeu? Ela está funcionando. Olha, eu fui lá, ela está funcionando, né? Então, assim, porque a gente sabe, e a gente é advogado, a gente sabe que a gente liga para o cliente, não vai para ele tirar o dinheiro da conta? Como é que fala? Entendeu? A gente está do lado de cá também. Então, assim, né, a empresa está em atividade, está em funcionamento, está assim, faturando. Em pensão alimentícia, tem juiz que fala de fatura de cartão de crédito. Qual é a fatura do seu cartão de crédito? Como você não tem dinheiro para pagar a pensão alimentícia? Não, pede fatura de cartão de crédito do sócio. E aí não tem dinheiro para ele pagar? Como é isso? Tá. Né? Mais uma, por favor. Qual que é o resultado? Quando faz pedido para fazer a pesquisa no Sniper, que resultado que vem? As informações? Vem de tudo. Na verdade, cadê o Sniper? Preciso lembrar qual é o Sniper. Ele vai vir de toda. Na verdade, ele faz assim: a Receita, ela manda para a ANAC para ver se tem aeronave, ela manda para com relação se tem barco, entendeu? Se tem bens, entendeu? Todos os bens. Ele vasculha a vida da pessoa, entendeu? Se tiver um grampo registrado, a gente consegue, tá? Então, a gente consegue. Então, isso também é muito importante. Isso é uma coisa que é nova e não é nova, porque a gente tem que ir pedindo. Mas esse nacional, porque foi como eu falei, os sistemas, eles não se comunicam. Se a gente pensar que o sistema não se comunica, essa é a intenção do governo, né? A gente, assim, ficar tudo centralizado, mas hoje não se comunica, né? Então, a ANAC vai ter um sistema, as outras entidades, cada um sistema. Então, quando a gente faz esse pedido, ele vai fazer tudo, ele vai pegar tudo. A última. Se eu souber, a gente vai indo. Eu trabalho com o Sindicato dos Trabalhadores Domésticos. E entramos com ação contra empregador doméstico, por exemplo, marido e mulher, o marido que registrou a CTPS da reclamante. Muito bem. Ação procedente, o intimado para pagar não pagou, fez aquelas pesquisas de praxe de Cisbajude, o Renajude, o Infojude, tudo negativo. Aí, uns meses atrás, um ano atrás, não lembro, comecei a pedir a inclusão, isso é execução, a inclusão do cônjuge. Mas já estou pegando decisão, não aceitando a inclusão do cônjuge, porque não fez parte da fase de conhecimento. Que é o grupo econômico, é a mesma coisa. Então, você vai ter que entrar com incidente de desconsideração. Mas aí tem um problema, porque o cônjuge, qual é a comunhão que eles casaram? Mas aí a questão não é essa questão. Se eles são cônjuges, os dois se beneficiaram da força de trabalho da doméstica. Essa é a tese. Mas ele não é física, pessoa física? Ou... É pessoa física. É pessoa física. Mas, oi? Vai desconsiderar o quê? Se é pessoa física? Não há. Então, na verdade, você vai ter que pedir, é um incidente também, tá? Mas para incluir a outra parte. A gente vai entrar na mesma questão do grupo econômico, porque o grupo econômico a gente conseguia antes, na fase de execução, colocar todo mundo aqui. Agora a gente não consegue mais.
Entendeu? Agora está lá parado. Mas assim, se você for pensar no trâmite, é um incidente para incluir a pessoa física, a parte contrária que também se beneficiou, que está dentro de casa. Sim, entendeu? mas... E aí coloca, se tiver filho maior com renda, coloca todo mundo. Mas é pessoa física? Pessoa física. Mas aí, quem registrou? Não foi o marido? Não, mas já tem algumas teses. Mas tem várias decisões. É o domicílio. É o domicílio. Não, vamos, minha querida, se eu tenho na minha casa a Joana lá, ó, Joana trabalha comigo, mas assim, ela trabalha, a casa é minha e do Ed. Quem paga o salário da Joana sou eu, tá? Mas ela entrou com ação e eu não tenho nada, o meu marido se beneficiou da força de trabalho da Joana. Então, a Joana, ela vai pedir para incluir o meu marido no polo passivo, porque ele se beneficiou da força de trabalho e considerando que eu não tenho nada, entendeu? Mesmo se da separação de bens? Sim, mesmo separação de bens. Aqui eu não estou falando de regime de casamento, eu estou falando de prestação de serviços. Tudo bem, eu sei que é prestação de serviço. Isso. Mas eu acho, meu conhecimento e o que eu sei, eu acho assim, vamos dizer que nós duas somos casadas, certo? E cada um com regime de separação de bens. Eu vou lá e registro uma pessoa que quer que trabalhe na minha casa. Só que essa casa eu adquiri e eu peço para a pessoa trabalhar para mim na casa. Então, eu vejo na minha visão, estou falando da minha visão de questão de também jurídica também, estou vendo do outro lado, que quem tem que ter responsabilizado com essa pessoa que eu contratei sou eu, Por que não a você? senhora. Por que eu? Não, mas assim, a casa é dividida, você dividiu o quarto, ela só vai limpar o seu quarto, o quarto do outro Por ela vai exemplo, limpar. a empregada faz a comida para os dois. Para os dois, exatamente. Arruma a cama dos dois. Para os dois. Então, os dois precisam responder. Independente do regime. O regime de casamento, eles resolvam lá no civil. Aqui no trabalhista, se eu pensar dos princípios do direito do trabalho, entendeu? É porque assim, trabalhou. É a mesma coisa da mãe que está doente. A mãe está doente, contrata uma enfermeira e quem paga é só um irmão. Aí coloca todo mundo para o passivo, todos os outros irmãos. Por que todos os outros irmãos? Porque a minha mãe, a mãe era minha, do João, do Paulo, todo mundo vai ter que responder. Entendeu? E os juízes fazem isso sim. Eu estou tendo essa barreira. Peço a inclusão do cônjuge. A decisão é, se não está na fase de conhecimento, lá no polo passivo, na inicial. Agrava. Mas aí, então, o juiz, provavelmente ele vai tentar usar a mesma tese do grupo econômico e vai mandar suspender com relação a isso, entendeu? Mas assim, agrava, independente do regime de casamento. Aqui a gente está falando de prestação de serviços. A doméstica trabalha para o lar. O lar é dos dois, ou dos 4, ou dos 5, todos eles. Parece que tem decisão lá em Brasília, no STF, sobre essa situação. Isso. Não está na fase de conhecimento, eles não incluem. Não inclui, isso, não inclui. Por isso que assim, é doméstica, põe que é os dois. É isso que eu estou fazendo, né? Põe os dois. Se tiver filho maior trabalhando e mora na casa, isso. Entendeu? A estratégia é essa. Coloca todo mundo. É a estratégia. Ai, mas não, então. Ó, excelência. Então, se o senhor achar que não tem que responder, então o senhor não procedente com relação aos demais. Que aí eu vou recorrer. Tá, obrigado. Não dá para colocar no registro toda a família. Não vai, porque a entidade familiar. Gente, isso. E assim, a lei de doméstica, ela fala entidade familiar. Se a gente pensar isso que a lei de doméstica fala. Entidade familiar. Então, a entidade familiar é independente de qual é o regime de casamento, é entidade familiar. E quem é a entidade familiar? E aí, a gente pode falar irmãos, os irmãos são, não é isso? Se a gente pensar, irmãos são, moram juntos. Sobrinho, se meu sobrinho morar comigo, ele é entidade familiar. Só que se é uma pessoa, vamos dizer assim, tem acontecido muito disso. Vamos fazer o direito de novo, nós somos casados. Eu moro numa casa, certo? E a senhora mora em outra. Só que a senhora de vez em quando frequenta a minha casa. Mesmo assim, a senhora vai entrar? Não, mas aí a gente está falando de outra coisa, né? Não, eu estou perguntando da prestação dele empregado. Eu entraria. E aí o problema é se eu te falar que não era. Eu entraria. Eu, como eu
advogada reclamante? Não pergunto, uma dúvida, eu tô falando. Estamos vivendo no casado, não importa o seu regime de comunhão. Mas é só que cada um cada diferente. que acontece. Sim, acontece. Então, aí como que. Aí só que uma tem uma casa e você mora em outra cidade porque está trabalhando. Então, mas se o juiz. Mas se o juiz entender que a sua mulher, seu marido, ele se beneficiou da força de trabalho da mulher que estava na sua casa, ele pode condenar sim. Entendeu? Porque assim, essa finalidade é a mesma finalidade de qualquer outra pessoa que vai se beneficiar. Olha, o João trabalhou para mim também. Isso depende da prova. Depende da prova também. É a parte mais difícil. É a parte mais difícil. Gente, assim, olha, a gente tem que pedir. Tá todo mundo aqui jogando reclamante, né? Tem que pedir. Joga a batata pro juiz resolver. Aí tem que ver também. Assim, mas aqui, se a gente pensar que a palestra de hoje é atos e estratégia de execução, quem deve é o executado, geralmente, né? 99% de chance de executado. Então a gente está pensando em estratégia de realmente ir atrás do reclamado. Pode surgir. Pode surgir, né? Ele pode ter um caso que também acontece muito na área de família. Então também é bom saber, às vezes perguntar, porque às vezes vem acontecer uma dúvida, acontece alguma coisa, a gente sabe como também fazer a solução. E aí cabe o juiz aqui, aí depende de prova, depende de qual juiz, entendeu? Aí, pelo reclamado, você já fala, ó, eles são casados, mas eles moravam em casa separadas. A gente nunca sabe, nós somos advogados. Mas aí é o caso concreto, né? O contraditório é o caso concreto. Vai desenrolar. Estratégia, a gente tem que ter estratégia, não é? Não é? Isso. Mas assim, a gente fala em incidente, mas é um incidente para você incluir, entendeu? A esposa, ou o marido, ou o companheiro, né? Porque sobre essa tese, ele se beneficiou da força de trabalho da doméstica. Diga, posso? Só mais um. Pode. Tudo bem, ela é Obrigada. A questão de petição em sigilo. Existe a possibilidade, porque eu fiz o pedido também. Inicial? Não, na questão de execução. Não, né? Não dá de jeito nenhum. Não, porque aí é contraditório para a defesa. O único sigilo que a gente faz é se tem, quando tem, imposto de renda, porque aí você vai lá e realmente é aberto para você, porque o imposto de renda é um documento, né? Imposto de renda, essas pesquisas, hoje todas as pesquisas que eu venho vendo no processo, eles estão como sigilo só para advogado ver também. Eu acho isso interessante, mas não tem como você fazer isso, porque a gente está falando de contraditório para a defesa. Do exemplo que você deu, do restaurante estar funcionando, de locais assim que acabam recebendo na boca do caixa, beleza, você ir lá e pegar. Mas, por exemplo, eu tenho uma empresa de telemarketing que, em tese, ela está em recuperação, porém ela está ativa. Só que eu não tenho um cliente grande a ponto de contratar para eu ver como que realmente está. Entende? Aí talvez um pedido de acompanhamento do oficial de justiça para verificação, mas esse pedido em sigilo, não sei, porque eles vão chegar lá e eles falam, não é aqui não. O prédio fala, eles orientam, a recepcionista fala, não é aqui não. Mas se está em recuperação judicial, não tem que fazer nada, não vai conseguir fazer nada, não vai conseguir então, liberar. Mas eles estão funcionando em outros CPJs, porém com o mesmo nome. Entende? Tá, entendi. Aí não tem como pedir para o oficial sem eles saberem, e aí se frustra de novo, entende? E aí, se a gente entrar com pedido de grupo econômico, o juiz vai mandar suspender até o STF decidir. Também não vai ter como. Então. E eu lá bater foto também, mas eu bato foto, gente. Telemarketing, eu adoro. Então, mas assim, se está em recuperação, mas assim, se a empresa está funcionando, vai terminar a recuperação, 2 anos passa, gente. 2 anos passa rapidinho, você pode pensar.
Aí dá minha prescrição intercorrente. Não dá, não dá. Continua pedindo a teimosinha. Não, minha querida. Sabe por que não vai dar? Porque você habilitou o seu crédito lá na recuperação judicial. Será que a recuperação judicial vai demorar 2, 3 anos? Aqui a gente está falando ainda de nenhum tipo de prescrição. Não pode falar em prescrição, entendeu? Por quê? Porque você ainda está com a expectativa de receber lá na recuperação judicial. Entendeu? Então é outra coisa, tá? Obrigada. Sobre prescrição intercorrente. Fiz todas as pesquisas, não consegui nada. Passou um ano. Fez o pedido, o juiz acatou o pedido de alguma outra pesquisa, negativo. Aí passou mais um ano. Dá a prescrição intercorrente ou aquele pedido interrompe e conta 2 anos depois? Interrompe, conta mais 2 anos. Eu faço isso todo ano, eu peço para interromper. Começa a contar 2 anos de novo. Entendeu? Exatamente. Né? A cada 6 meses, 9 meses, a gente pede que é para não. Aí vai começar a correr o novo prazo. Aí não vai acabar? Claro, Eu vou falar a verdade, eu quero que acabe logo para não vou mesmo. Que aquele processo lá para ganhar tempo. Mas a gente pensa no trabalhador, né? E aí, por isso que tem que colocar todo mundo. Esse meu caso que está lá me dando dor de cabeça é um amigo meu. Que eu peguei o processo no dia da audiência e falei assim, Vini, vamos desistir desse processo aqui, vamos entrar de novo, porque ele trabalha com pão de açúcar também, não posso falar? Né? Ele é motorista. Vamos. Não, Paty, como que eu vou falar para o cliente que eu vou desistir? Falando que você esqueceu algum pedido, que a gente vai entrar de novo. Enfim, não quis. Tá lá, o processo não parado, agora não, eu tô com a bomba no colo, né? E eu falo para ele, tá vendo? Se você tivesse me escutado, a gente tinha desistido do processo, entrado com um novo, colocado a empresa XXX que tem dinheiro, seu cliente tinha recebido. Então, às vezes, quando você vê que vai dar ruim, desiste do processo e de novo. Oi? Recuar, às vezes, é melhor. Entendeu? Mas, se a gente quiser ganhar dinheiro, vai ter que correr, tá? Porque se o executado resolver ocultar o bem, tem uns que a gente sabe que dá câncer, né, doutor? Eu mesmo sou instrutor expert. Não é? O pior é que eles são espertos porque a gente é que dá as dicas. Não dá as dicas do seu cliente, não é? Não é, doutora Luciana? Fazer o quê? Jogo dos dois lados, né? Eu tinha um problema na USP porque ele falava assim, por procuração a gente faz algumas coisas, né? Eu falei, a gente faz algumas coisas, sim. É isso. Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Eu espero ter ajudado aí com esses, né, com algumas dicas. É um caminho, é um oceano azul mesmo, que a gente precisa navegar todos os dias. E a gente vai aprendendo, e assim, eu mais aprendo quando eu venho aqui, eu mais aprendo com vocês do que eu falo. E eu sempre agradeço o seu Miguel por vir aqui, a nossa presidente, a doutora Silvia, a nossa vice-presidente, a Zildete, a Gilma Rose, né? Pelo carinho. Eu gosto muito de vir para a Zona Leste, né? Eu cresci aqui na Zona Leste, eu e a Paty aqui, né? E é isso, a gente sabe que a gente precisa levar um pouquinho de conhecimento que a gente tem, trocar essa experiência aí com vocês. E, doutora Silvia, se precisar, a gente vem. Tá bom? Muito obrigada, gente. Alguém quer tirar mais alguma dúvida? O slide depois do Thiago pode passar. Perfeito. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Ok. Tem sorteio? Tem. Só um minutinho.
Gente, deixa eu falar, eu em 3 sorteios